Hey guys, what's up? Bem-vindos, alunos do terceiro ano. Daqui a pouco daremos início à nossa aula 19.2 de Review and Exercise. So, let's begin. Pra tela. Olha aí a nossa aula. Opa, a Patrícia já deixou, eu nem percebi, ó. Tá errado o slide aqui, começa aqui. Então, aula 19.2 com a teacher Patrícia Rechier, It's a Pleasure, e o nosso intérprete Vitor. Welcome, Vitor. E aí, claro, não é nenhuma novidade do que a gente viu, afinal de contas, é aula de revisão. A gente viu sobre o quê? Sobre o Present Perfect ainda, né? Nossa última aula. Eu falei que eu não tinha certeza, mas é sim a nossa última aula do Present Perfect, com o título de We Have Been Friends for Ages. Nós somos amigos há anos. Eu tô com esse negócio de por nesse for, porque o for ele também significa por, tá entendendo? Só que aqui a gente vai falar We have been friends for ages. Nós somos amigos há décadas, no caso décadas, ages. Alright? E aí a gente viu esse present perfect nessa segunda aula com o sentido de quê? Olha aí. Olha só essas frases que nós temos. E aí a gente viu o present perfect com o sentido de quando queremos falar sobre ações inacabadas ou ações que começaram no passado e continuam até o presente. E aí você usa a estrutura de how long, há quanto tempo. How long, porque você quer saber há quanto tempo uma ação aconteceu. Então, how long have you known your best friend? Há quanto tempo você conhece o seu melhor amigo? Lembrando que eu traduzo assim, mas esse verbo know é o particípio passado do verbo to know, o verbo conhecer, o verbo saber, tá? Aqui no caso a tradução é conhecer. Aí a resposta é, você pode usar aquelas palavrinhas que a gente viu nas confusing words, certo? Que foram since, que significa desde, e for, que significa faz ou certo? I've known her since I was 10 years old. Aí ele deu aqui esse período de tempo. Eu conheço ela desde que eu tinha 10 anos de idade. I've known her for 10 years. Eu conheço ela há 10 anos. Esse período de tempo de 10 anos. Você tem essas duas formas. As duas significam a mesma coisa. Só que aqui eu fui específica falando da minha idade e aqui eu falei da questão dos anos, somando todo o tempo que eu conheço esta pessoa, certo? E também vimos a diferença do present perfect, que é uma ação que continua até o presente. Ela tem a sua importância no presente, diferente do simple past, que é uma ação concluída, já não existe mais, está lá no passado. Olha essas duas frases que são iguais, claro que não na estrutura. I've lived e aqui I lived. A diferença é que você tem o auxiliar have aqui contraído com o pronome pessoal. Lived é igual porque são verbos regulares. Aqui ele está no particípio passado, aqui ele está no passado, apesar de serem iguais. E aí nós temos o resto da frase. In this city for 15 years. In this city for 15 years. Agora sim eu vou traduzir isso aqui para por. E aqui vai traduzir para a. Olha assim. Eu moro nessa cidade por 15 anos. Eu traduzo eu moro. Aliás, há 15 anos. Eu tô com lance de por. Agora sim, eu moro, I lived. Aliás, eu morei, I lived, nesta cidade por 15 anos. Agora sim, aí eu traduzo lived para eu morei, porque foi uma ação que realmente está lá atrás. E eu disse o tempo que aconteceu essa ação. Essa ação foi por 15 anos. Já não existe mais, já não moro na cidade, já estou em outro lugar. Tudo bem? As confusing words, como vocês lembram, e eu comentei, foram a palavra for, que significa faz, since, que significa desde aqui na questão do present perfect. Então, nós temos for mais um período de tempo, aí temos aqui, ó, período de tempo, mais um número, mais uma palavra de tempo. E temos aqui os exemplos. For 6 years, há 6 anos. For a long time, há muito tempo. For 2 months. Há 2 meses. E o since, que é o quê? A point in time in the past. É um período de tempo no passado. Aí eu tenho aqui starting point time, um período de tempo que começou aquela ação ou uma data, certo? Então, since yesterday foi quando começou a ação, ainda é presente até agora. Since 2010, desde 2010. E since last month,
desde o mês passado. Lembra que eu só posso usar o last nas frases com present perfect quando ele vem acompanhado do since, por exemplo. E agora sim, chegou o momento dela, o momento de vocês, o momento da atividade de sala, onde vocês vão fazer as atividades, elas estão bem fáceis, tenho certeza que vocês vão dar conta. Be right back. I'm back, agora é hora de a gente corrigir as nossas atividades. Let's go. Atividade de sala e vamos tirar nossas questions, as nossas dúvidas, que são as seguintes. Em relação a essa atividade aí, eu já deixei respondida, para não perder muito tempo, e vocês já sabem, essa aqui foi fácil, vocês conseguiram fazer e colocar as palavrinhas corretas que vão ser usadas com for ou since, certo? Então ficou aqui, for 2 months, 2 meses, for a week, há uma semana, for 15 minutes, ou years, certo? Há 15 minutos, ou anos, sometime, há algum tempo, ou 7 hours, há 7 horas. E na palavra since, o que vai significar aqui? Que significa desde, você vai colocar desde quarta-feira, não vai colocar a quarta-feira, então since Wednesday, since Christmas, since April, Christmas é Natal, April é abril. Since yesterday, desde ontem, since 7 o'clock, desde 7 horas, e since last year, desde o ano passado. Perceba que você pode fazer essa atividade até usando a tradução. São palavras, tá faltando o S aqui, são palavras que vocês conseguem imaginar a tradução, palavras que vocês já estão vendo aqui nas aulas de inglês desde lá do primeiro ano, vocês conseguem saber o que significa. Então é só colocar a e desde, fazer a tradução, ver se qual fica legal e você poderia fazer essa atividade de forma bem tranquila. E agora na questão número 2, qual seria a resposta correta? Você escolheria a alternativa que melhor completaria as lacunas abaixo. E aí eu tenho aqui uma frase que aparentemente não é do present perfect. Eu não vejo o meu auxiliar to have aí no presente, o have ou has. Seria o has por ser she. Então eu tenho claramente uma frase aqui no passado simples. E aí eu tenho she worked for that company. Ela trabalhou para aquela companhia. Aí, não, ela não trabalha mais, acabou, essa ação já foi, está lá atrás. Eu quero saber o período de tempo que ela trabalhou. Desde 6 meses, desde o mês passado, ou por mês, nem tem como traduzir isso aqui, nem existe, né? Por meses atrás, não existe aqui essa situação. Então, aqui que seria a resposta correta, a letra A, for 6 months. She worked for that company for 6 months. Ela trabalhou para aquela companhia por 6 meses. Agora sim eu traduzo para por 6 meses. E lá no present perfect eu vou traduzir esse meu for para a ou faz. Tudo bem? Há 6 meses, faz 6 meses. Por quê? Porque a ação ainda continua. Continua lá começou no passado e continua até hoje, diferente do passado simples, que a ação já se findou. E aí, na number 2, o que nós temos? Nobody lives in those houses. Ninguém, já viram essa palavra? Ninguém vive ou mora, no caso, que a gente está falando sobre o verbo live, ele significa viver ou morar. A gente já viu nas nossas confusing words. Aqui vai ser sobre morar, que a gente está falando sobre casa, né? Então, ninguém vive naquelas casas, né? São mais de uma. E aí a gente tem a situação, they have been empty, elas estão vazias. Aqui agora present perfect. They have been empty, elas estão vazias. Aí eu quero saber, for many years, há muitos anos, desde anos, muitos anos. Aí eu já sei que eu tenho que usar o meu for ou since. Eu não posso usar sem eles aqui. Então, obviamente, a minha resposta correta é for many years. Há muitos anos e não desde anos. Certo? E aí, na questão número 3, tem a situação seguinte. Marque a única opção correta em cada questão. Meu única foi muito estridente, né?
em cada questão. Então, a gente tem uma pergunta aqui na número 1, uma pergunta na 2 e uma pergunta na 3 também. O que você vai fazer? Lembra que eu contei para vocês que não é porque a pergunta é feita com present perfect, por exemplo, que é como nós estamos estudando ele, né, por algumas aulas, que você vai ter que responder com present perfect, não necessariamente, certo? Tanto é que você vai ver essa situação aqui, ó. Have you seen Anne? Aqui a tradução é você viu a Ana? Inclusive, essa estrutura é muito confusa para alguns alunos, porque eles querem colocar o passado simples aí. Se eu falo did you see Anne, também é você viu a Ana? Só que aí, a diferença é que no passado, no presente perfeito, eu não coloco um tempo específico. Eu não disse se ele viu, se a pessoa viu a Ana, vamos colocar a Ana aí, Ana ontem, anteontem. Eu não disse isso. Eu não especifiquei o tempo. Só que a pessoa pode responder dizendo que viu ela 5 minutos atrás, ou ontem, enfim. Ou então que não tem visto ela também. Nesse caso, a gente tem essa situação aqui, ó. I haven't seen her 5 minutes ago. I saw her 5 minutes ago. Eu vi o meu ago aqui, que eu aprendi, que significa lá atrás, né? 5 minutos atrás, como aqui no caso, 5 minutos atrás. Eu sei que eu não vou usar o ago aqui com o meu present perfect, certo? Porque eu estou falando 5 minutos atrás, é uma ação, é um tempo que já foi. Eu já vi ela, foi 5 minutos atrás, não estou mais vendo. Ela já saiu do meu campo de visão. Então, nesse caso, eu não vou usar o present perfect para responder, né? Eu vou usar o passado simples, sendo que a resposta é a letra B. I saw her 5 minutes ago. A estrutura de passado, eu vi. Aqui é o verbo no passado, e esse sim também é vi, mas é o verbo no particípio passado, que na tradução ao pé da letra seria visto. Eu tenho visto ela 5 minutos atrás. Não faz sentido. Mas na tradução correta é falar eu vi ela, ou eu a vi, enfim. Correto? Na 2. Have you started your new job? Você começou o seu trabalho novo? Aí a pessoa responde yes, yes, tem yes aqui nos dois. I started it last week. Eu comecei semana passada. I have started it last week. Não, não, não. Eu vou usar last week se eu for usar uma daquelas palavrinhas lá, o meu since ou o meu for, tá entendendo? Agora, se eu não coloco since ou for, não vou usar o present perfect. Quando eu falo de um tempo específico, last week, sempre é passado simples. Tudo bem? A mesma situação lá da número 1. Sim, eu comecei isso semana passada. Tudo bem? 3. Have your friends arrived? Seus amigos chegaram? Chegaram de qualquer lugar. Have your friends arrived? E aí, a minha resposta é yes, they arrived on Friday. Ou yes, they have arrived on Friday. E aí, aqui, a mesma situação. Eu não vou usar o presente perfeito aqui na sexta-feira. A sexta-feira já passou lá atrás. Eu não estou usando nem o since, nem o for. Então, de novo, a minha resposta é a letra A, ok? Letra A no passado simples. Então, perceba que são 3 questions, 3 perguntas usando o presente perfeito, situações do presente perfeito, mas as respostas foram dadas no passado simples, porque tiveram tempos específicos. Tudo bem? Então, vamos seguir para a nossa número 4, que na verdade é referente a esse diálogo aí. E aí é a interpretação de texto, e você vai fazer o seguinte, leia lá o que está pedindo. De acordo com a conversa, uma conversation, Sylvia está chateada com Scott, porque ele... E aí, A, terminou seu relacionamento com ela? B, não adicionou na lista de convidados de sua festa? C, A, removeu de sua lista de amigos? D, parou de falar com ela? Ou E, não a levou para sair? Bem, eu tenho uma aí que eu acho meio boba, que é a letra E, não a levou para sair. Eu falo, acredito que não seja essa. Só que eu ainda não sei o que se trata o texto. Eu tenho que ir lá no texto, eu vejo que é uma conversation, e aí eu presto atenção, e aí eu vou ver algumas palavras aí que vão dar a ideia de sim, do que pode ser a minha resposta correta. E aí nós temos a conversa, é assim, ó. Scott fala, I ran into Sylvia this morning, she's really upset.
Ou seja, encontrei com a Silvia esta manhã, ela está realmente chateada. Aí a Anne fala, oh really? And why is that? Sério? E por que isso? Scott fala, because I unfriended her last week. Por quê? Aí ele dá um motivo. Aqui que ele dá um motivo. Você viu a palavra because? Você lembra que a palavra because é aquele seu porquê de resposta no inglês. Não existe outro porquê de resposta. Why, porquê de pergunta, que é este aqui. Tá? Que está contraído, inclusive, com o verbo to be. Esse S é o verbo to be, é o is. Is está contraído. E aí o because é o meu porquê de resposta. Eu vi o because, já sei que é essa parte aqui a minha resposta correta. I unfriended her last week. E o termo unfriended her, tá até entre aspas, porque ele desfez a amizade com ela. Só que esse desfez a amizade não é desfazer a amizade assim, face to face. Olha, não quero mais ser seu amigo, tchau. Não é isso. É na questão de rede social. Você que conhece rede social, você sabe. E você sabe que quando alguém pede para ser seu amigo lá, para ser seu friend, quando você tem a questão do unfriend, e aqui está no passado, por isso esse é D no final, mas a palavra ela termina aqui no D, certo? Quando você usa esse sufixo antes da palavra friend, significa que você desfez, aí no caso friend, amizade, desfez a amizade. Então esse é o motivo da chateação dela, tá? A Anne fala, oh, how did she find out? E como ela descobriu? Tem como descobrir, é só olhar lá nas suas redes sociais se o seguidor diminuiu porque alguém saiu de lá. Ai, que bobagem. Scott, I don't know, eu não sei. Ela é esperta, né? A Anne fala, so, why did you unfriend her? Olha aí a palavra como é que é, sem estar no passado. Que aqui é uma pergunta, né? No passado, meu verbo passa na sua forma natural, sem o to. So, why did you unfriend her? Aí o Scott fala, well, it wasn't personal. Bem, não foi pessoal. Imagina. You know, você sabe, it's just that every once in a while I update my profile and remove people. Então, você sabe, é só porque de vez em quando eu atualizo o meu perfil, update my profile, e eu removo, né? Eu tiro as pessoas. If we haven't been in touch for some time, se nós não temos contato por um bom tempo, certo? Aí a Anne fala, but you emailed her, right? Eu achei isso bem estranho. Você vai desfazer amizade com alguém, ainda vai mandar um e-mail para ela falando, olha, estou te tirando da minha rede social. Eu, oi? Ninguém fala isso. Mas você mandou um e-mail para ela, certo? Eu digo, you let her know. Você deixou ela ficar sabendo. Aí o Scott fala, não, I didn't think she'd be offended. Ou seja, não, eu não pensei que ela ficaria... Aqui é o que vocês estão pensando mesmo, ofendida, é o cognato. E esse D que está aqui, ó, junto com o meu pronome pessoal, é aquele verbo modal que a gente já estudou, would, que deixa o final do meu verbo, que é esse verbo to be aqui, com a intenção de, com esse final ria no português. She'd be offended, ela ficaria, ela estaria, ela seria, entendeu? Esse would faz isso com o meu verbo. E aí é isso, a gente já descobriu o motivo lá na terceira parte, na terceira linha, o motivo está aqui do porquê a Silvia, na verdade, está chateada com o Scott. Aí qual é o motivo? Terminou seu relacionamento com ela? Não, né? Não adicionou na lista de convidados de sua festa? Também não. Removeu de sua lista de amigos? Exatamente, esse é o motivo da chateação da nossa querida amiga Anne. Muito bem? Temos aí um material complementar para que vocês possam ter mais entendimento sobre essa questão da diferença entre o past simple e o present perfect. Check it out aí, olha aí nossas referências. And that's it for today, guys. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.